87 o parágrafo. Alguns dias atrás, um dos meus amigos mais queridos que eu tenho, uma pessoa excelente, me disse, ao sair da sala depois de uma entrevista que eu dei. Ao sair da sala, disse, irmão Brana, e essa pessoa tem sido um dos meus apoiadores financeiros nas reuniões. Cheguei a um ponto em que eu não sabia o que fazer para as coisas andarem, só confiando em Deus. Essa pessoa pagaria aquelas dívidas. Sim, uma excelente pessoa. E essa pessoa fez uma viagem, veio de uma grande cidade, aqui há algumas noites, e ficou na sala e me disse, uma noite, irmão Brana, eu só quero dizer uma coisa, continuou, que eu saiba, não há uma pessoa que não o ame. Eu disse, estou muito feliz por isso. Disse, irmão Brana, há apenas uma coisa errada. Perguntei, o que é, irmão? Respondeu, bem, é o seguinte, irmão Brana, se você abrisse mão um pouquinho dessa doutrina que você tem, prosseguiu, todas as organizações o receberia. Bem ali eu pensei, eu indaguei, que doutrina, irmã? Ela respondeu, esse batismo em nome de Jesus. Eu pontuei, mas irmã, você não poderia esperar que eu fizesse concessões em relação à palavra de Deus e ainda fosse o servo de Deus? E disse, bem, aqui há um grupo de ministros que estou aqui representando desta grande cidade. E argumentou, se você me disser que o anjo do Senhor que me dá essas visões lhe disse para batizar em nome de Jesus, então eles estão dispostos a aceitar isso. Bem, eu respondi, a experiência deles é mais fraca do que a água de lavar louça. E continuei, não me importa o que qualquer anjo diga, se não estiver de acordo com a palavra, eu não creio. Amém. Eu afirmei, se aquele anjo me dissesse algo diferente disso, eu não creria no anjo, correto? A palavra de Deus está em primeiro lugar, acima de todos os anjos e de tudo mais. Um anjo verdadeiro, eu disse, se ele não me dissesse isso, eu não ouviria. Sim, a senhora não sabia o que fazer. Ela disse, nunca havia ouvido tal coisa. Não sabia disso. Vê? Aí está. Então eu apresentei algumas escrituras à pequena senhora e ela disse, vou voltar direto para casa e estudar o Novo Testamento. Amém. Eu nunca estudei. Vê? Aí está. Que coisa. É aí que a gente chega. Que coisa. Pare de tentar se agarrar. Solte-se. É isso que você quer fazer. Se soltar. Jacó, quando se soltou, ficou bem. Tornou-se um príncipe e tinha poder com Deus. Amém. Foi o pequeno Davi com sua jaqueta eclesiástica de Saul, que saiu para lutar contra Golias. E quando Davi começou a lutar contra Golias, com toda aquela grande armadura, ele olhou ao redor, olhou para trás, ele parecia com o restante deles. Então ele disse, há algo errado aqui. Enquanto você for como o mundo e se comprometer com o mundo, fazendo as mesmas coisas que o mundo faz, há algo errado. Davi disse, isso parece muito blindado. Eu tenho doutorado, tenho PhD. Veja bem, eu pertenço a uma organização. Como eu poderia ir lutar com todas essas coisas? Eu não sei nada sobre isso. Não sei nada sobre isso. Davi disse, tire essas coisas de mim, correto? Se você lutar por Deus, não quer parecer esse bando de covardes aqui, todos com armaduras e puros. Não posso ter uma reunião, em muitas reuniões, muitos homens, muito ministros, vem a mim e confessa que crê em nome de Jesus Cristo. É o correto para ser batizado, mas diz, nossa organização nos colocaria para fora. Que desculpa fraca. Tire a armadura de Saul. Dê-me o poder e força do Espírito Santo. Deus envie-me com uma funda, não importa o que seja, quão pequena seja, para derrubar o inimigo. Isso é verdade, envie-me, mas não me deixe vestir como o restante deles. LL, PhD, doutores, todo esse tipo de coisa. Davi afirmou, a coisa não parece certa. Ele disse, eu não sei nada sobre isso. E continuou, a única coisa que sei, que eu tenho, é que eu, lá atrás no deserto, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai.
e contou. Um leão entrou e agarrou o cordeirinho e saiu correndo com ele. E eu sabia que era o cordeiro do meu pai. E eu não estava equipado, mas simplesmente peguei a minha funda e fui atrás dele. Amém. Finalizou. Eu matei e trouxe o cordeiro de volta. Que coisa! Aqueles parados ali, com uma lança na mão, não poderiam ter feito isso. Esse é o problema hoje. Deus tem muitas ovelhas que se desviaram, as organizações e coisas a roubaram, as levaram para a psicologia. Deus nos dê Davis com as palavras de Deus e o poder de Deus para dirigi-la quando formos enfrentar esses gigantes intelectuais, correto? Com todos os PhD, LLD, SQUST, ou o que seja, Deus me dê-me a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Amém. E eu lhe digo, podemos matar todos os gigantes no campo, correto? Precisamos que o homem possa... Bem, Davi era a pessoa mais fraca que havia no campo para ele lutar contra o gigante. Ele não passava de um menino. Amém. E a Bíblia diz que ele era um ruivo, um garotinho magro, provavelmente de ombros curvados, em volta de um pedaço de pele de ovelha. Ele não tinha nenhum desses grandes títulos intelectuais, nem era bem treinado. Ele não sabia nada sobre a espada. Ele não sabia nada sobre todo esse treinamento que Saul era o melhor que eles poderiam ter, o bispo Saul. Certamente, ele era muito superior aos demais membros do exército. Ele era o único que deveria ter ido lutar contra eles, mas estava com medo. E hoje, sabemos que precisamos de um reavivamento. Amém. Sabemos que precisamos de um despertar entre as pessoas. Não será necessário doutor em divindade. Será necessário fraco, aleluia, que tome a palavra de Deus no poder da ressurreição de Cristo. Amém. E mate essa coisa. Isso trará Cristo ao país, para que eles vejam que Ele ainda pode abrir os olhos dos cegos, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, e que Ele é Deus, conquistador. Amém. Precisamos de um Davi sem formação nas escolas teológicas. Precisamos de um homem que não saiba nada disso, um garotinho do campo, algo assim. Um rapazinho com os ombros curvados, sem muita aparência, andando pela estrada com o poder de Deus. Minha mãe, morrendo, disse: Billy, tenho confiado incrível em você. Você tem sido minha força espiritual. Você me guiou a Deus. Eu disse: mamãe, quando eu era um garoto, nossa origem, claro, irlandesa, nós nos inclinávamos um pouco para o catolicismo. E eu afirmei, a igreja dizia que eles eram um corpo de pessoas, que eles tinham tudo que fazia estava certo. Eu não conseguia acreditar nisso, porque os luteranos diziam, somos um corpo de pessoas, temos tudo. Os batistas diziam, somos um corpo, temos tudo. Há muitas, são cerca de 900 organizações diferentes. É verdade. Eu afirmei, mamãe, eu não poderia confiar nisso. Qual delas está certa? Descobri que digo isso com humildade e doçura, mas creio que nenhuma delas está certa. É isso mesmo. Volta à palavra de Deus. Amém. Veja o que Ele faz lá no passado, e então Deus permita que todos nós voltemos para lá. E em fraqueza e sem apoio de organização, sem apoio de denominações, sem apoio de estruturas eclesiásticas, mas na simplicidade do poder do Espírito Santo, que caiu no Pentecostes, com a mesma mensagem que Pedro pregou no dia do Pentecostes. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Você não estará todo amarrado com muito desses teólogos, com um colarinho virado para trás e um diploma de bacharel em artes. Mas, irmão, você terá algo em suas mãos, e desde que o Espírito de Deus entre nessa palavra, Ele conquistará e trará de volta as ovelhas perdidas que se extraviaram. Amém? Confessemos nossas fraquezas. Jogue fora sua doutrina de divindade. Desapegue-se do seu sabe tudo, de sua condição de membro. Desnude-se diante de Deus, espiritualmente falando, e considere-se indigno. Amém. Então Deus poderá começar a usar você. Mas não diga isso de sua boca, mas de seu coração. Amém.
Amém. Amém? Então, Moisés Correia vem aqui, né? O senhor vem aqui, o senhor lê, deixa eu deixar a Bíblia aberta, o senhor vai ler Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, e a partir daí o senhor vai comentar. Eu sei que o senhor já quer gritar, né? Então, como que foi aí? Gálatas 1, vou deixar aberto, o senhor está de óculos aí, então vai dar para o senhor enxergar na letra aqui. Está aqui, Coríntios, Gálatas aqui. O senhor vai ler o versículo Gálatas capítulo 1, os irmãos que quiserem acompanhar aí pela internet, todos. Deixa eu abrir aqui, Gálatas 1, versículo 8 e 9. O senhor lê e depois o senhor desce o comentário do senhor. Versículo 6 aqui, 8 e 9. Amém? Graças seja a Deus. Vamos ler então aqui Gálatas 8 e 9, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Eu estava meditando quando a irmã Tatiana estava lendo esses parágrafos aqui, dá vontade de pegar desde o começo, né? E seguir de parágrafo a parágrafo, lendo e comentando. Mas o 92, o parágrafo 92, aqui eu achei muito interessante, como todos os parágrafos, que é importante. O profeta de Deus, ele sempre bateu firme nessa tecla de pessoas que têm PhDs, né? Esses títulos de grandes homens, porque somente os grandes homens têm esses títulos de PhD, LDS, LLDS, QUST, tudo isso são títulos de um grande homem aqui na terra. Mas o profeta de Deus sempre disse que o grande homem é aquele que faz a vontade de Deus. O grande homem é aquele que deixa o Espírito Santo entrar nele e fazer dele um grande homem. Porque o grande homem é aquele que está cheio de Deus na sua vida. Glória a Deus. Se você pensa que o estudo, o grande estudo, faz com que você possa chegar na presença de Deus, então vocês estão enganados. Nós estamos enganados. Porque o que faz de nós ser um homem usado por Deus é a nossa vida com Deus, é nós buscar um preenchimento do Espírito Santo. Aleluia. Eu fico pensando que quando Samuel foi ungir Davi a rei, quando ele chegou lá na casa de Jessé para ungir Davi a rei, ali apareceu todos os irmãos de Davi. Davi, sendo um menorzinho, sendo aquele hominho fraco, pequenininho, estava lá nos campos, apacentando as ovelhas do seu pai. Enquanto ali apareceram aqueles grandes homens, apareceram os 7, passaram todos eles ali na frente de Samuel. E Samuel, quando bateu o olho no primeiro, que era o homem mais forte, aquele moço forte, aquele moço que tinha corpo, tinha tamanho, ele que era para ser o rei. E ele já preparou, falou: é esse. Mas Deus disse: não é este. Eu não aceito este. Você está olhando a aparência dele, mas você olha a aparência, mas eu olho a parte interior do homem. Então Deus não está preocupado com a nossa parte inferior, intelectual. Se nós somos grandes, se nós somos estudados, se nós somos homens cheio de grande sabedoria, se nós fizermos seminário, se nós fizermos teologia, Deus não está olhando para essas coisas. Deus está olhando para dentro de nossos corações. Amém. Aleluia. Deus quer saber se nós estamos
se nós estamos tendo uma vida consagrada, uma vida de oração, uma vida como Davi tinha. Uma vida como Davi tinha. Esses parágrafos que a irmã Tatiana leu, dá para a gente pregar um mês, um ano, 2 anos, né? A gente está falando aqui algumas coisas baseadas no que ela leu, porque o nosso tempo não dá para ir em tudo o que ele leu. É onde a irmã Tatiana leu. A irmã Tatiana começou aqui, eu acho que no 87, mas já estava marcado. Mas esse 92, pastor Júlio, você disse que não era para ler, mas eu vou dar só uma lida aqui um pouquinho para voltar na lembrança do que a irmã Tatiana leu. Ele disse assim, ó: Davi afirmou as coisas não parecer certa e ele disse: eu não sei nada sobre isso. E continuou: a única coisa que sei é que eu tenho é que eu lá atrás, no deserto, eu estava cuidando das ovelhas de meu pai. A única coisa que Davi sabia é que ele estava cuidando da ovelha do seu pai, que ele era um pastor. Ele não tinha nada mais de sabedoria, não sei isso. Cuidar. A única coisa é cuidar das ovelhas. Mas foi ele que foi lá e enfrentou Golias, porque aqueles homens intelectuais, aqueles homens que tinham grande sabedoria, e também tinham treinamento para guerrear. Eu fico pensando aqueles grandes homens que estavam todos lá, né? Os soldados, né? O profeta diz aqui, todos bem treinados, né? Intelectualmente falando, não mais treinados, eles eram treinados. Eles sabiam guerrear. Eles tinham o tamanho de homem. E quando Golias falou: vem para lutar comigo, eles se acovardaram, eles ficaram com medo. Por quê? Porque era Deus que tinha que fazer a obra, não era o homem. Não era a força daqueles homens que ia vencer Golias, porque quando Davi chegou, sendo aquele homenzinho fraquinho, pequenininho, ele falou: pode deixar. Eu vou enfrentar esse Golias. Eu vou enfrentar ele. Ah, mas você não pode enfrentar ele porque você não tem treinamento. Mas eu tenho treinamento de Deus, eu não tenho treinamento do homem, mas Deus que está em mim é que vai vencer. Aleluia! Glória a Deus! E ele foi um homem corajoso, Davi foi um homem corajoso. Ah, se nós fôssemos homens corajosos como foi Davi. Nós vencemos todas as barreiras. Todas as coisas que vêm, nós conseguimos vencer. Amém! O interessante é que o Saul, né? Saul disse para Davi: olha, então pega a minha espada. Davi não dava conta de levantar nem a espada. Então vamos pôr aqui esse colete, essa armadura, para você enfrentar o gigante, senão você vai morrer. Mas aquela armadura atrapalhava Davi. Davi era um homem pequeno, aquela armadura não servia em Davi. A espada era muito grande para Davi, o capacete não servia em Davi. Tudo as coisas naturais, intelectuais. O profeta faz uma comparação que essas vestimentas aí, e as doutrinas de igreja, esses credos, esses dogmas que eles querem vestirem as pessoas, mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos libertar dessas coisas. Amém. A nossa vestimenta é a palavra de Deus. Amém. A nossa vestimenta é buscar a Deus e penetrar na palavra. Amém. Esse que é a vestimenta de um cristão, de uma mulher, de um homem cristão. Amém. É estar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia. E o profeta de Deus diz essa escritura que nós lemos aqui, né? Que mesmo que um anjo do céu pregue outro evangelho que não seja este evangelho a qual nós temos recebido de braços abertos, nós temos abraçado este evangelho, nós não podemos receber outro evangelho que não seja este que Paulo pregou, porque este evangelho que Paulo pregou, ele não aprendeu e não recebeu de nenhum homem, mas ele recebeu de Deus para trazer para nós. Isso é muito importante. Deus abençoe. E nós vamos seguir em frente, né? Em nome de Jesus.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então vamos